Vamos com mais economia, porque o Copom surpreendeu com corte de 0,75 na Selic, que foi a 3% ao ano, e pode dobrar o corte na próxima reunião. Denise Campos de Toledo, o que isso significa e quais as implicações? Olha, Kalina, foi uma surpresa mesmo. O mercado, na média, trabalhava com corte de meio ponto. Tinha gente que achava que até o Copom viria com um discurso aí mais cauteloso diante das incertezas de cenário. Há uma grande preocupação do lado fiscal, não é? Porque a gente vê uma deterioração muito grande agora, com as ajudas aí todas que o governo tem anunciado para os estados, auxílio emergencial, liberação de dinheiro para a saúde, queda de receita, enfim, se prevê um rombo das contas deste ano de mais de 600 bilhões de reais, com a dívida chegando à faixa dos 90% do PIB. Então, isso, em princípio, seria um fator de cautela e foi citado no comunicado que veio junto com essa decisão sobre o corte dos juros. O problema é que o Copom está lidando aí com a perspectiva de uma fraqueza maior da atividade econômica, com uma contração mais forte do que previa. Isso tende a segurar a demanda e, consequentemente, pode fazer com que a inflação fique ainda mais baixa. E a gente tem como foco principal da atuação do Banco Central na política de juros manter a inflação dentro dos parâmetros da meta. A projeção para este ano está abaixo de 2%. O piso da meta seria 2,5%. Então, fica essa preocupação também com o Copom. Eles falaram, inclusive, da necessidade de esse estímulo extraordinário para a economia e consideraram, nesse documento, no comunicado, que foi uma ação moderada, esse corte de 0,75 ponto percentual, que, na verdade, está colocando os juros do Brasil no plano, no mesmo nível das economias de primeiro mundo. E considerar essa possibilidade, sim, de um novo corte na próxima reunião, que não deve ser superior a esse. Agora, quando se fala que não deve ser superior a esse, é porque há possibilidade, sim, de um corte de 0,75 ponto percentual na Selic, que iria para 2,25%. Seria o nível de juros que os Estados Unidos estavam trabalhando no ano passado. Então, a gente tem por aí a dimensão do que isso representa. Agora, o grande problema é a questão fiscal, porque se houver desconfiança em relação ao Brasil, se nós tivermos uma piora da avaliação de risco, como nós já tivemos a Fitch colocando a nota do Brasil em perspectiva negativa, não adianta termos juros muito baixos, porque haverá a cobrança de taxas maiores na captação de recursos pelo governo, na captação de recursos pelas empresas. É aquela questão da desconfiança que já tem pesado, por exemplo, no custo do crédito em geral para as empresas, esses gargalos todos que a gente tem visto. Pois é, Denise, e os juros mais baixos podem afetar mais o dólar também, né? Que ontem bateu um novo recorde nominal aos R$ 5,70. E por enquanto está com um jeitão que pode bater novo recorde, viu, Kalina? Logo na abertura já sobe mais de 1%, a cotação passa dos R$ 5,76. Os juros mais baixos reduzem a rentabilidade das aplicações aqui no Brasil, tornam os títulos do Brasil, os títulos do governo, menos atraentes para o capital externo, que vê o Brasil com várias outras desconfianças. A gente tem um cenário político conturbado, essa perspectiva de uma recessão histórica, de desequilíbrio, de mais desequilíbrio fiscal. Então, isso afugenta o capital externo e você tem essa pressão no câmbio, que em algum momento pode ter alguma repercussão na inflação, quando a gente tiver alguma normalização de demanda, e também tem a questão de custo das empresas. Mesmo o Brasil ser uma economia fechada, as indústrias têm muita coisa importada. E isso, em algum momento, pode bater nos custos. Então, agora, nós temos o dólar já na faixa dos 5,76 no comercial.